Bom dia, oitavo ano A, bom dia, oitavo ano B. Com muita saudade de vocês, não é? Mas a gente vai retomando aqui, né, nossos estudos online, né? O importante é que vocês saibam que mesmo a uma certa distância, né, a gente continua tudo aquilo que a gente já vinha desenvolvendo dentro de sala de aula e que é importante que a nossa rotina, por mais que seja diferenciada nesse momento, né, ela vai continuar. Né? Ou seja, a gente vai continuar aqui aprendendo juntos como estávamos fazendo antes. Né? Uma das primeiras coisas que eu vou dizer a vocês é que se cuidem, lavem as mãos, não é? Fiquem em casa e se preservem para que num outro momento a gente tenha o prazer enorme de nos encontrarmos novamente, nos abraçarmos e aí não mais virtualmente, mas pessoalmente a gente continue, não é? Os nossos estudos. A gente vai continuar da onde a gente parou, né? Nós, só para a gente relembrar, falávamos aí de todas as transformações importantes, né, do século XVIII e de como as chamadas revoluções burguesas mudaram, modificaram aí o mundo e transformaram as realidades. Nós íamos entrar, então, né, nesse momento, no módulo 5 da nossa apostila, que é o que a gente vai começar a fazer aqui juntinho mesmo à distância, né, para falar um pouco de um dos outros eventos do século XVIII que também foram transformadores dessa realidade que a gente está estudando, não é? Do século XVIII, não é? Das chamadas revoluções burguesas. A gente chegou a fazer, né, uma introdução, uma menção, né, do que a gente estudaria junto na próxima aula, né, que está sendo essa aula aqui. Nós falaríamos um pouco da independência dos Estados Unidos, né, ou de como as 13 colônias inglesas na América se tornaram independentes. Né? Vamos falar um pouco do nosso último módulo, não é? Nós discutimos e vocês fizeram uma pesquisa super legal sobre os pensadores iluministas e de como eles ajudaram a transformar as ideias, né, e a forma de ver o mundo no século XVIII. Um desses pensadores, né, como vocês mesmos disseram muito bem, foi muito importante, né, que é o John Locke, um pensador inglês, né, que foi o primeiro a organizar o que nós chamamos de um pensamento liberal. Né? Por que isso é tão importante aqui no nosso encontro de hoje? Né? Porque falar desse liberalismo tem tudo a ver com as ideias que vão influenciar o processo que vai tornar os Estados Unidos independentes. Tá? Num primeiro momento, né, tá aí para vocês lerem aí no PowerPoint, legal que vocês acompanhem, não é? O início do módulo 5, nós temos uma apresentação de quem eram essas colônias, não é? E de que os ingleses também possuíam uma colônia, não é? Na América. Não é? Nós sabemos que o Brasil era uma colônia dos portugueses, não é? A Espanha tinha suas colônias também na América, e os ingleses também tinham uma colônia na América, que eram essas chamadas 13 colônias americanas. Não é? Essas 13 colônias, não é, viviam uma realidade anterior a esse processo que no século XVIII vai levá-las a se tornar independentes. Não é? O primeiro ponto é que, para que vocês consigam também visualizar isso, né, não se percam e utilizem para além desse material a apostila de vocês, não é? Vocês vão conseguir ver lá na página 206 um mapa exatamente para que vocês se localizem, não é, sobre as 13 colônias inglesas na América. Não é? As colônias do norte estão nesse mapa aí da página 206 em lilás, as colônias do centro, não é, estão aí em bege, e as colônias verdes são as chamadas colônias do sul. Não é?
E por que a gente está voltando um pouquinho no tempo para falar disso? Para a gente entender o contexto que vai levar, não é, a essa independência. Os ingleses utilizavam essas colônias para quê? Não é? Claro, para obter lucro, não é? Os recursos minerais e vegetais que já não estavam disponíveis na Europa e que eles também não tinham na Inglaterra. Não é? E nesse contexto de exploração, não é? Claro, para esses colonos eram cobrados impostos e taxas. Não é? O que nós temos aqui é uma diferenciação de como isso era feito. Isso é o que a gente vai ver junto agora. Não é? Vocês podem ver aí, né? A gente tem uma classificação entre as colônias do sul e as colônias do norte, não é? E de que forma isso é feito diferente, não é? Em cada uma dessas colônias. A gente pode chamar a atenção já de cara que as colônias do norte tinham muita diferença dessas do sul. Não é? No norte aí, no primeiro ponto, vocês vão ver que as colônias do norte eram colônias de povoamento. Não é? Significava que nessas colônias do norte, majoritariamente, ou seja, a maioria das pessoas eram ingleses, não é? Que fugiam de algumas perseguições religiosas. Não é? A gente falou um pouco também desse contexto quando falamos do iluminismo, não é? E das intolerâncias religiosas que aconteciam por conta da chamada, não é? Da aparição dos protestantes, ou seja, não é? Da reforma e de como isso mudou, não é? Também a realidade europeia, não é? Você passa a ter mais de uma religião cristã existindo na Europa, não é? A partir desses desentendimentos, essa colônia do norte se torna também uma colônia de povoamento, majoritariamente ocupada por aqueles que vão sair, não é? Também um pouco fugidos da Inglaterra para se fixar nessa colônia americana e reconstruir uma nova vida. Não é? E nós temos no sul, diferente aí do exemplo do norte, as chamadas colônias de exploração, não é? Nessas colônias de exploração, nós vamos ver que existiam muitas diferenças. Elas plantavam, normalmente, um tipo de produto e exportavam esses produtos. As colônias do norte, elas têm essa característica que nós estamos vendo aí embaixo, de uma pequena propriedade privada, já que também o clima não vai proporcionar o que a gente está chamando de grandes latifúndios que nós vamos ver no modelo do sul. Não é? Então, no norte, por conta do frio, não é? Nós vamos ter pequenas propriedades privadas desses colonos ingleses que eu acabei de falar. E no sul nós já vamos ter um tipo diferente, que é os chamados latifúndios de produções, normalmente de um único item de agricultura e uma agricultura de exportação. Não é? Ou seja, se no norte nós vamos ter uma agricultura de subsistência, se planta aquilo que se consome, e o que se vende numa pequena escala. Já no sul nós vamos ter o chamado sistema de plantation, ou seja, uma produção em larga escala, que é uma produção que será exportada. No norte vão prevalecer os modelos industriais, já que a gente tem uma agricultura de subsistência. Vai começar aí no século XVIII, os pequenos desenvolvimentos industriais dentro da colônia, eles serão feitos nas colônias do norte, e no sul nós temos um modelo agrícola predominante. Ou seja, no norte era favorável às elevadas tarifas alfandegárias, já que o norte está recebendo produtos industrializados, mas também os produzindo, e o sul favorável ao chamado livre cambismo, já que o sul é exportador daquilo que produz. Ok,
vendo aí e entendendo um pouco a realidade deste modelo, não é? O que acontece para que isso se torne uma atmosfera conflitante, não é? Que leve esses colonos a lutar por uma independência, não é? A gente tem de novo, não é, algumas diferenciações para ficar bem claro para vocês, não é? Entre as colônias do norte e as colônias do sul, não é? Nas colônias do norte chama atenção, prestem bastante atenção nessa parte, de que a mão de obra dessa colônia do norte é uma mão de obra livre, não é? Ou seja, nós já não vamos ter casos de escravidão, e no sul a mão de obra é escrava. É exatamente nessa parte do sul da América do Norte, não é? Que se recebia um quantitativo enorme de escravos africanos para trabalhar nas lavouras, principalmente nas chamadas lavouras de algodão. Né? A gente tem aqui todas essas diferenças aí entre as colônias do norte, mais detalhadas, e as colônias do sul. Né? Ou seja, de novo, que as colônias do norte tinham uma produção para um consumo de um mercado interno, e que nas colônias do sul, não é? Nós vamos ter uma colônia de exportação, de uma monocultura, uma exportação principalmente, não é, para a metrópole inglesa, não é, e a quem vai se pagar grandes taxas e grandes impostos por essa produção. Não é? Para a gente entender, não é, em que contexto essa independência começa a ser pensada, vamos falar dos conflitos que mudaram toda essa realidade que estava instituída, não é? Que estava definida, que a gente acabou de ver. Não é? Os ingleses, não é? Vão se envolver num contexto de guerra, não é? Uma guerra muito famosa dentro do panorama histórico, e que com certeza vocês viram anteriormente, não é? No 7º ano, que é a chamada Guerra dos 7 Anos. Esse conflito, que Inglaterra e França lutaram de 1756 a 1763, era um conflito de disputas de territórios, principalmente no extremo norte da América do Norte. A Inglaterra sai vitoriosa desses conflitos com a França. Conflitos esses que se localizam principalmente num país que atualmente nós conhecemos como Canadá. Também estava dentro das disputas internacionais dessa guerra, os conflitos por território no extremo norte da América, e as diferenças, como a gente também mencionou quando foi falado do iluminismo, das disputas acirradas que já existiam entre os ingleses e entre os franceses. Acontece que com essa guerra, se a Inglaterra, mesmo saindo vencedora, tem aí seus cofres para reorganizar através dos prejuízos que acabou tendo durante um conflito longo. E aí, é claro que os ingleses vão decidir que a melhor forma de se refazer desses prejuízos é cobrando da colônia que eles tinham na América, aumentando os impostos, e diminuindo, com o aumento desses impostos, os prejuízos que eles tiveram durante este conflito. E o que vai acontecer é que a metrópole vai aumentar muito essas taxas e esses impostos sobre a colônia. E aí a gente vai ver de que esse aumento dessas taxas fizeram com que eles criassem determinadas leis específicas para esses colonos, aumentando essa taxação. No primeiro ponto, a gente tem aí a chamada Lei do Chá, ou seja, que instituiu um monopólio. Quem monopoliza é o único que tem direito sobre uma determinada coisa, vamos lembrar isso. Um monopólio do comércio do chá para uma companhia comercial inglesa. Ou seja, a partir de agora, os ingleses tinham um monopólio desse comércio na colônia. A segunda lei, a lei do selo, essa então causando extremos prejuízos a esses colonos. Todos os produtos que circulavam na colônia deveriam obrigatoriamente ter um selo que era vendido pelos ingleses.
Então, aí, uma segunda forma de taxação de tudo aquilo que era comercializado dentro da colônia. Não é? E o terceiro ponto, a chamada lei do açúcar, ou seja, os colonos eram obrigados, não é, a comprar o açúcar que era produzido, que vinha das Antilhas Inglesas. Não é? Ou seja, a produção de açúcar da qual a Inglaterra era dona e comandava, a partir de agora deveria ser comprada por esses colonos na América do Norte. Tanto os colonos das colônias do Norte e os colonos das colônias do Sul. E isso garantiria à Inglaterra uma nova taxação e uma série de impostos, em que ela se beneficiaria. E é claro que a gente vai ver, que esse aumento de taxas, esse aumento de impostos vai gerar muita revolta entre esses colonos. E gerando muita revolta entre esses colonos, nós vamos ter alguns eventos que vão marcar essas revoltas. O principal deles, que a gente não pode deixar de esquecer, é a chamada Festa do Chá de Boston. O que acontece nesse evento em especial para que a gente leve em conta nas relações da construção da independência das 13 colônias. Há uma cena muito inusitada e triste, por conta desses aumentos e dessas taxações e da reação desses colonos. Há um grande protesto quando vários colonos vão invadir durante a noite um navio inglês carregado de chá. O que vai chamar a atenção é que esses colonos vão estar vestidos, trajados como indígenas americanos, e vão jogar, em forma de protesto, todo o carregamento de chá que vinham aí da Inglaterra, vão jogar esse carregamento de chá fora no mar. É uma resposta clara, à questão de que nós vimos acima, a lei do chá, ou seja, quando os ingleses instituem um monopólio sobre o comércio de chá para uma companhia inglesa específica. Esse episódio vai fazer com que fique cada vez mais tenso o clima dentro da colônia, e que se torne inviável continuar aceitando as imposições dos ingleses, que buscavam, é claro, como a gente já viu aqui, sair dos prejuízos que eles estavam tendo. E de que forma esses colonos vão fazer isso? A primeira tentativa desses colonos é a formação do chamado Primeiro Congresso da Filadélfia. O que esses colonos vão querer promover nesse encontro que nós vamos chamar de Primeiro Congresso da Filadélfia? Os colonos do Norte vão promover esse encontro. O Norte, então, já com um discurso muito mais contrário a esses abusos da metrópole, que buscava tomar medidas para reagir sobre aquilo que estava acontecendo. Nesse primeiro congresso da Filadélfia, nós não vamos ter um congresso que nós podemos classificar ainda como um congresso de caráter separatista. Ou seja, ainda não era o objetivo deles se separarem da metrópole. O que esse congresso buscava? Se reunir e tentar organizar uma reivindicação que queria apenas o quê? O fim dessas leis criadas pelos ingleses, ou seja, queria o fim dessas medidas restritivas que estavam sendo aí impostas pela metrópole. E, claro, pedir aos ingleses que eles conseguissem uma maior participação nessa vida política colonial, ou seja, uma certa autonomia nas decisões políticas da colônia. É claro que o parlamento inglês responderá muito mal a esse primeiro congresso da Filadélfia, ou seja, eles não terão essas chamadas leis intoleráveis dissolvidas, muito menos vão conseguir uma representação política no parlamento inglês,
não é? Porque os colonos queriam ter um representante lá para garantir essa autonomia na colônia, não é? E não vão conseguir aquilo que estavam buscando, não é? Essa frustração dessa tentativa, não é, de ter uma maior representação política e conseguir o fim dessas leis e não conseguir, não é, vai fazer com que os colonos se organizem também para uma segunda tentativa, essa sim, não é, já com outro objetivo. Não é? Aí nós temos no segundo congresso da Filadélfia, não é, um outro tom desses colonos, não é? Que já vão se aproximar, né, em 1776 com um discurso de que o que se busca, não é, ao convocar esse segundo congresso da Filadélfia é instituir que a partir de agora, não é, os colonos se tornavam livres dos ingleses. Então, nós vamos ter, não é, durante o segundo congresso da Filadélfia, a participação super especial, não é, de uma figura histórica que vai ser decisiva no processo da independência dos Estados Unidos, que é o Thomas Jefferson, não é? E é neste congresso que vai se redigir a chamada Declaração da Independência dos Estados Unidos da América, não é? Nós vamos, claro, entender que de cara os ingleses não vão aceitar essa independência, isso não será fácil, não é? Isso vai gerar, é claro, os conflitos, a chamada Guerra da Independência, mas a partir daí, não é, do segundo congresso da Filadélfia, nós vamos ver que os ingleses, não é, já são comunicados de uma independência desses colonos, né? De que a partir desse momento eles se declaram independentes da Inglaterra, não é? O que isso, não é, significava, não é? De que esses colonos estão agora declarando, não é, que a partir desta data, não é, a data de 1787, quando fica pronta, não é, a primeira Constituição dos Estados Unidos, não é? Ela possui, como a gente está vendo aí, características fortes iluministas. Vamos voltar lá no início da aula, não é? Onde a gente falava do John Locke, não é? E que vocês mesmos classificaram, não é? Que John Locke, não é, em seu discurso iluminista, falava sobre alguns pontos importantes e algumas garantias que os indivíduos deveriam ter. A garantia à vida, a garantia à liberdade, não é? E a garantia à propriedade privada, bases essas do chamado liberalismo inglês, não é? E das ideias iluministas defendidas por John Locke. Elas vão estar muito presentes, não é? Nesse novo documento, nessa Constituição americana, não é? A Constituição é a garantia desta propriedade privada, defende esse liberalismo, não é? E os interesses, principalmente, de uma burguesia que na colônia está muito forte em sua ação, principalmente nas colônias do norte, não é? Mas como é uma negociação, nós vamos ver que nesse processo, não é? As colônias do norte que já tinham abolido seus escravos, negociam com as colônias do sul e essa independência é feita, mas a manutenção da escravidão permanece, não é, nesta nova república federativa que está nascendo nos Estados Unidos, não é? Então a independência não exige e não traz, não é, a abolição nas colônias do sul, não é? Em regime de federação, não é? Já que vai se optar por esta nova nação independente, que ela tenha um sistema de uma república federativa, ou seja, não é, que ela dê autonomia a essas federações, que, não é, os estados do sul continuem escravistas, não é? E, é claro, não é, outra marca dessas influências iluministas nesse processo de independência, não é, vão ser os direitos, não é, e as garantias individuais de cada cidadão. Não é? Então a gente viu um pouco aqui, não é, e estamos introduzindo de que forma os americanos, não é, se tornam independentes,
né, de que esse é um processo, né, que tem tudo a ver com aquilo que a gente vinha estudando até então, com as influências iluministas, né, e que faz parte das chamadas revoluções burguesas, não é, de tanta importância no século XVIII. Não é? Então, a gente vai prosseguir, né, através dos exercícios que vão estar disponíveis, né, lá no plural, né, vai estar lá marcadinho direitinho quais são os exercícios da apostila que vocês devem fazer sobre o que a gente viu aqui. Não se esqueçam, não é, de que o módulo 5 é esse módulo que a gente está trabalhando aqui nessa videoaula e que nós vamos ter um encontro presencial exatamente para que a gente debata e tire muitas dúvidas sobre o assunto que a gente acabou de ver agora. Tá bom? É bom reencontrá-los, com muita saudade, temos muito trabalho pela frente.